soja e o potencial de produção. Tudo começa pela semente. Aqui nós temos semente de soja tratada. O peso de 1000 sementes é de aproximadamente 170 gramas, ou seja, 0,17 gramas cada semente. Se nós fizermos o cálculo de uma semente por metro quadrado de lavoura, cada semente por metro quadrado equivale a 1,7 quilos. Se eu comprar essa semente a R$5, nós vamos ter o valor de cada semente a R$8,50 por hectare. Se eu comprar essa semente a R$9, 9,756, eu vou ter essa semente a R$14,60, com o peso médio de 1000 sementes de 170 gramas. Então, senhores, nós podemos assumir um fato: cada semente por metro quadrado equivale a 8 a 12 reais. Cada semente deve gerar uma planta. E aí nós podemos ver, e eu convido os senhores para dar uma olhada aqui. Nós temos aqui uma planta bem estabelecida, robusta, que deverá produzir 24 gramas de grãos, talvez 30 gramas de grãos. 24 gramas de grãos equivale a 240 kg por hectare, 4 sacos. Aqui nós temos duas falhas. Se elas deveriam produzir 24 gramas, nós perdemos 4 sacos e perdemos 4 sacos. Se ela fosse produzir 18 gramas de grão, 180 kg por hectare, 3 sacos de soja por hectare. Aqui nós temos plantas agrupadas, 3 plantas junto, mal distribuída. E temos uma falha do lado e aqui uma planta dominada. Senhores, podemos afirmar com muita segurança: a qualidade de semente é fundamental. Germinação e vigor. Germinação é um processo de 24, 48 horas, que é a retomada do crescimento do eixo da raiz principal, e isso ocorre em 24, 48 horas. Depois, nós temos o vigor, que é a força da semente, para emergir uma planta e gerar a folha unifoliolada, primeiro painel solar, e uma folha trifoliolada, o segundo painel solar, para tornar a plântula independente. Portanto, semente deve ter germinação, vigor e sanidade. Ao mesmo nível de importância de sanidade, germinação e vigor, a qualidade de semeadura. Se nós perdemos na qualidade de semeadura, de pouco adianta ter sementes de qualidade. Então são dois processos com o mesmo nível de importância. Plantas bem distribuídas, com semente de qualidade, para construir um potencial de produção por planta. Expectativa real, média hoje, 15 a 18 gramas por planta. Futuro, 24 a 30 gramas por planta. Manejar melhor semente de qualidade e distribuição de plantas com qualidade de semeadura. Esse é o ponto fundamental no planejamento numa lavoura de alta produtividade. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a soja e o enchimento de grão. Nós temos aqui 2 tubos, cada um com 50 grãos. Este tubo aqui com 7,5 gramas e esse tubo com 10,4 gramas de grãos. Mesmo número. Quem definiu peso maior e peso menor? É a área foliar por nó, por racimo. E aqui nós estamos olhando e vamos aqui analisar esse metro de fileira de semeadura. Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plantas. 16 plantas mal distribuídas. Temos uma pequena aqui, planta dominada. Temos 2 juntas, podia retirar uma. Temos 3, 4 juntas aqui, podia retirar 2.
Nós podemos retirar aqui mais uma, 4, né? 4 sementes, 5, 6. Tranquilamente poderíamos retirar 7 plantas e distribuir melhor. Se cada semente tem 0,17 grama e uma semente por metro quadrado, equivale a aproximadamente R$10, se nós tirarmos essa semente aqui, nós já vamos começar a imaginar ao quanto vamos poupar de semente, ou quanto deveríamos investir no valor de semente de qualidade para germinar uma planta robusta e gerar folhas sadias, bem nutridas. Se nós olharmos a altura dessa planta aqui, nós vamos ter nos últimos nós praticamente 1 metro. 1 metro de altura. E nós vamos ter 1/3 dessa planta perdido por excesso de plantas. Então vamos ter aqui o terço inferior. Se nós contarmos aqui o número de nó primeiro cotiledonar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesse outro caso aqui 6, 7, 8, nós sem legumes. E essas folhas todas caídas no chão. Os pecíolos das folhas infestados com antracnose e phomopsis. A pergunta é, a queda dessas folhas do terço inferior foi causado pela doença ou o excesso da área foliar? E aqui nós temos um ponto muito importante. Nós temos uma área foliar ativa, verde, com acesso à radiação solar. E nós temos uma linha que nós denominamos, ou os especialistas denominam, de coeficiente de extinção luminosa. É o momento que a planta não consegue interceptar a radiação solar, a folha amarela e cai. Então nós temos aqui um terço inferior de folhas que caíram porque não tinham mais acesso à radiação solar. Essas folhas bem nutridas serão entregues para fungos necrotróficos oportunistas que estão presentes na base da planta. Para a próxima safra, o que deveríamos fazer? Reajustar a nossa população de planta, lembrar que o vigor e o potencial de produção se constrói com sementes e ao mesmo nível de importância, sementes de qualidade, qualidade na semeadura, e depois distribuindo a população de acordo com a arquitetura de cada planta, as características de produção de ramos, de comprimento entre nó, de crescimento. Neste caso, tranquilamente, nós poderíamos reduzir 1/3 da população de plantas. Ter uma distribuição melhor, uma melhor coleta ou interceptação de radiação solar, e com isso armazenagem de glicose e manutenção dessas folhas com uma população ideal. E nós encheríamos melhor os grãos e nós produziríamos mais. Além disso, nós temos o aspecto de como proteger as camadas de folhas. Como proteger contra doenças. Fungicidas devem ser usados com o objetivo de proteger uma folha sadia. Nós não temos capacidade de retirar de uma folha uma doença. Para uma qualidade de proteção, precisamos ajustar a população de planta para que ela não cresça demais, que não derrube as folhas de baixo e que nós temos uma eficiência na proteção e uma responsabilidade com qualidade no número de aplicações. Conclusão, se eu fizer uma boa distribuição de planta para aumentar a produtividade e ao mesmo tempo planejar a minha população de planta para fazer a proteção por camadas, eu aplicarei menos vezes, terei mais sanidade nas folhas e terei maior peso de grãos. Nós teremos capacidade de encher melhor os grãos. E esse é um ponto muito importante. Produtividade é resultado sempre do número de grão por metro quadrado, resultado da qualidade de distribuição de plantas e plântulas robustas com produtividade por nó por racimo, e do peso de grão, que é resultado da folha sadia que transfere nutriente para encher grãos.